Sendo ele um conhecedor de dispositivos tecnológicos, fez com que a denúncia de objetos esféricos luminosos pairando sobre sua aldeia tivesse uma certa credibilidade. E um detalhe muito importante é o reconhecimento do governo peruano sobre os fenômenos luminescentes e os ataques que acontecem na fronteira com o Brasil, servindo de embasamento aos relatos dos indígenas e dando mais sustentação aos fatos. A OIFAA, órgão de investigação de fenômenos aéreos anômalos, uma repartição da Força Aérea do Peru, em abril de 2008, recebeu um alerta do povoado de San Juan de que luzes desconhecidas pairavam no céu da região durante a noite, disparando feixes de luz em moradores e que teriam ligação com a tentativa de abdução de pessoas, deixando a cidade inteira com medo. Temendo o que poderia acontecer, toda a população de San Juan evitava sair à noite. Neste caso também foram registradas as imagens dos UFOs. Se por um lado no Peru a população ficou amedrontada, no lado brasileiro da Amazônia, o terror que teria se instalado entre os indígenas já havia se elevado ao pânico. Com relatos de casos macabros ligados a um animal desconhecido e apelidado pelo povo da região como pela-cara, uma espécie de chupa-cabras que supostamente rondava aquela região e que não se limitava a atacar somente animais, pois foram encontrados corpos humanos sem as vísceras. Segundo a polícia local, isso poderia estar ligado ao tráfico de órgãos humanos. Mas para os indígenas, os corpos encontrados estão diretamente ligados às luzes e os ataques da criatura desconhecida. O pesquisador também mostrou outros relatos, como o caso de uma grávida que perdeu o filho após ser atingida por um feixe de luz. O depoimento da indígena Techica Payaco foi traduzido na íntegra pelo Sr. Isaac, um dos líderes da aldeia. Pois Techica até entende algumas poucas palavras em português, mas falaria apenas a língua nativa. A testemunha então relatou que tanto ela quanto seus familiares estariam preparando para dormir quando avistaram a passagem de um objeto estranho no céu que a deixou muito assustada, pois já havia ouvido os rumores sobre as luzes e o pela-cara, um animal que mata pessoas. Segundo Techica, em sua segunda passagem, o UFO voava bem mais baixo e desferiu um feixe de luz muito forte em suas costas, que afirma ter lhe deixado tonta, e logo em seguida já não conseguia ficar mais de pé. Ela também afirma que naquela ocasião estaria grávida e teria perdido seu filho em um aborto espontâneo logo no dia seguinte pelos efeitos decorrentes da tal luz. Em um outro depoimento, um indígena de nome Charivanco Achaninka, em agosto de 2014, pescava em uma praia e lá pelas 18 horas avistou uma luz no céu, que até então parecia uma estrela. E aproximadamente uma hora depois, pôde observar que o mesmo objeto luminoso estaria pairando a aproximados 5 metros do solo. E por estar próximo, Charivanco pôde ver até mesmo o formato do objeto através da luz. Ele comparou a forma do objeto a uma caixa d'água do tamanho de um automóvel com espaço para aproximadamente 6 pessoas. E relatou que o estranho UFO disparava feixes de luzes coloridas, mas não soube como descrever quais as cores. Assustado, o indígena não tentou voltar para casa, se escondeu na mata, permanecendo por lá até o clarear do dia seguinte. Ao pedirem que desenhasse o tal objeto, recusou-se, alegando aos mesmos que não sabia desenhar. Charivanco afirmou ver este mesmo objeto constantemente, mas que somente naquela oportunidade ele teria descido próximo ao solo. Neste outro depoimento, Matheus Couto afirma em seu relato que às 18h30 do dia 29 de julho de 2014, avistou um UFO quando fazia uso do orelhão da aldeia. Era um objeto luminescente que se movia velozmente cortando o céu do oeste indo em direção a leste, afirmou Matheus. Em sua descrição, afirmou que o objeto emanava uma luz branca e tinha uma esfera menor acoplada a ele na cor verde. Ele afirmou também
que essa foi a única vez que avistou este objeto e não tinha a menor ideia do que poderia ser, mas que com certeza aquele seria um fato muito estranho. O objeto desapareceu rapidamente e não foi mais visto por ele em nenhum outro horário. E em nenhum momento conseguiu perceber alguma forma geométrica em meio à luminosidade do objeto. Ele não lançou feixe de luz em nada e nem em ninguém em momento algum. Ele simplesmente cruzou o céu. E não tem como confundi-lo com satélites, porque estes percorrem um caminho característico. E neste meio tempo, enquanto o governo federal protela em dar uma resposta, um certo jornalista de nome Carlos Mendes, em uma palestra, se utiliza de 1 hora e 10 minutos fazendo perguntas como onde estariam os extraterrestres, expondo sua tese com questionamentos sobre as visitas de seres de outros planetas à Terra, abordando, entre outros assuntos, o paradoxo de Enrico Fermi, que por volta de 1950 criou a teoria do paradoxo de Fermi, que seria baseada no conflito entre as infinitas possibilidades da existência de civilizações extraterrestres inteligentes no universo e a absoluta falta de evidências para que se comprove que essas civilizações realmente existem. Ou seja, se existe no universo uma infinidade de vida e inteligência, onde estão esses seres e por que até os dias de hoje não fizeram contato? Bom, esta teoria já tem 72 anos. Acho que os tempos, pensamentos e os conhecimentos são outros. Quanto às provas, o pior cego é aquele que não quer enxergar. E talvez este seja o motivo pelo qual um outro físico e teórico de nome Francis Drake, já no início dos anos 60, criou uma equação matemática onde, fazendo uso de cálculos, pôde chegar a um determinado número de civilizações extraterrestres que supostamente estariam em atividade e seriam capazes de manter contato aqui na Via Láctea. Os 8 fundamentos da equação de Drake. O número de civilizações capazes de manter comunicação por emissões eletromagnéticas em nossa galáxia. A taxa média de formação de estrelas nesta galáxia. Qual a fração dessas estrelas que formam sistemas solares? Qual o número de planetas capaz de dar suporte à vida por sistema solar? A quantidade de planetas com ambiente adequado onde a vida é realmente aparente. Qual seria a fração de vida em planetas onde há vida inteligente? A fração de civilizações tecnologicamente desenvolvidas com capacidade de enviar sinais detectáveis de sua existência ao espaço. A média de tempo baseada em anos que estas tais civilizações produzem estes sinais. Quando atuou como repórter investigativo no fenômeno das luzes que aterrorizaram a população ocorrido na região nordeste do estado do Maranhão e Pará entre 1977 e 1978, que incluíram ataques a pessoas com extração de sangue e energia das mesmas, o jornalista disse existir inúmeras teorias sobre o que estaria ocorrendo, algumas céticas ao extremo e outras que confirmavam a veracidade dos fatos. As explicações variavam desde experimentos com máquinas de guerras militares e a espionagem entre Estados Unidos e a antiga União Soviética durante a Guerra Fria, entre as duas superpotências mundiais. Satélites, sondas meteorológicas, anomalias eletromagnéticas, queda de meteoritos, relâmpagos globulares, coleta de material genético para a criação de seres híbridos, mistura de humanos com extraterrestres. Ataques de origem extraterrestre, histeria em massa e alterações do comportamento humano, além de fenômenos sem explicação e que até hoje necessitam de estudos adequados e mais aprofundados. Então Mendes afirmou que dentre todas essas hipóteses ficaria com a última criada por ele, e que novas explicações poderiam surgir na busca da verdade sobre os fatos ocorridos no estado do Pará. E disse que naquela época o país vivia sob um regime militar e existia uma dura censura à imprensa e aos jornalistas de Belém, que eram vigiados e observados quanto a publicações sobre o fenômeno.
Mencionou também existir a necessidade de se promover mais eventos desta natureza para que as pessoas e até mesmo os pesquisadores possam falar sobre os mistérios da floresta, do espaço, de seus povos, ceticismos e crenças, e expor seus trabalhos de pesquisas e teorias. Sendo que o fenômeno ufológico ocorrido no estado do Pará foi considerado por especialistas como o maior do mundo, não discutir sobre isto em sua própria terra é um grande desperdício, resumiu o jornalista.